Juízes capítulo 9. Verso 53 apenas. Mas aí eu vou pedir para você não fechar a Bíblia. Não costumo vir religioso assim, né? Só que ontem de noite o Mateus foi lá jantar lá em casa. Aí na hora de ir embora ele falou: amanhã é ceia, hein? Tem que estar ataviado amanhã. Aí ele vem de malha hoje. Eu estou aqui parecendo um garçom, um pinguim. Calor? Nada. Besteira. Deus lhe pague, amada. Quem já abriu a Bíblia, diga amém. Amém. Antes de nós lermos, diga eu amo a Bíblia. Vamos ler, olha aqui, ó, o texto diz assim: porém certa mulher. Que mulher? É certa mulher ou é mulher certa? A gente vai saber disso no final. Porém certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Porém, certa mulher lançou-lhe uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, Tua palavra, obrigado. Uma manhã como essa, olhar para essa multidão, uma que aqui está e outra que nos acompanha online, é a certeza de que existe uma mensagem a ser entregue e a ser recebida. Mais uma vez, glorifica o Seu nome pela Sua palavra e fala de uma maneira profunda, especial. Como o Senhor ministrou meu coração desde esta madrugada, que o Senhor possa trazer ao coração de cada pessoa a palavra certa, a resposta certa, a direção certa. Usa-me, Senhor, eu sou só um alto-falante, é assim que eu quero, só um alto-falante, para transmitir o que ecoa do trono para o coração de cada um, em nome de Jesus. Toda a igreja diga, se você puder aplaudir o Senhor. Esse aplauso é a expressão de que a palavra de Deus é bem-vinda entre nós. Eu vou pular essa questão de dizer dos dias dos juízes. Já estamos então no tempo em que Gideão é um libertador. A Bíblia diz que Gideão teve 70 filhos. 70 filhos. Quando Gideão morre, a questão agora é quem assume o lugar do pai. Sabendo que Gideão era um homem valoroso, e não sou eu que estou dizendo, foi o anjo do Senhor que disse. Homem valoroso. Entende-se que os seus filhos também sejam homens de valor. E estou falando de filhos. Então, quando Gideão morre, nós temos agora 70 opções. Quem vai ser o líder no lugar do pai? A Bíblia diz que destes 70, um se destaca, tanto pela sua iniciativa, como pela sua ousadia, pela sua estratégia. E no cenário é pensado então a personagem de Abimeleque. Abimeleque então, usando de astúcia, ele forja uma situação. Eu teria algumas coisas para dizer aqui, mas outro dia eu volto. Fato é que Abimeleque, ao forjar uma situação, ele vai intentar contra a vida dos seus 69 irmãos e tem um sucesso quase absoluto. Digo quase, porque apenas Jotão conseguiu escapar vivo.
Quando Jotão escapa, ele vai para um outro logradouro. Então, de 70, 68 foram mortos. Jotão escapa e Abimeleque está reinando. E ele vai reinar com um braço forte, sanguinário. Ele tem o ímpeto de um imperador, não está considerando muitas coisas e ele só quer poder. Quando a gente olha para as qualidades que ele tem, todo mundo tem qualidades, a gente percebe que pelo seu ímpeto, pela sua agilidade, pela sua arquitetura, Abimeleque é alguém que tem prerrogativas para liderar. Só que ele vai ser traído pela sua impaciência, pela sua pressa. Porque é possível que de alguma forma isso já chegaria às mãos dele. Posto que de todos ele é o que logo se levanta para isso. Tem disposição, está disponível e quer. Mas ele não está disposto a esperar. Aqui temos um problema, é quando você tem a capacidade, quando você tem o dom, mas te falta paciência e sabedoria para esperar o tempo. Quando o Provérbios diz que a posse antecipada dá bênção, então não é a posse antecipada de um problema, é a posse antecipada de algo que é bom, pode redundar em maldição. É bom, só que deixou de ser bom porque está fora da hora. Ok? Jotão vai então compor uma parábola para falar sobre as árvores. Acaba que quem está reinando é o espinheiro, e ele está falando de Abimeleque. Só que Abimeleque, ele tem fome de poder. O que falta nele são escrúpulos para isso. É o poder a qualquer preço, reconhecimento a qualquer preço. Como ele é um cara inseguro, e essa é uma questão de quem toma o que não é para tomar, quer o que não é para querer, é que você pode até ter, mas você não se sente dono do que está nas suas mãos, então se convive constantemente com um sentimento de insegurança. O sentimento é que a qualquer momento se perde aquilo. Por isso que ele não consegue ter paz, e tudo que ele vai fazer a todo instante é uma maquinação a fim de tirar da frente dele quem poderia atrapalhar o seu percurso. E ele começa então a perseguir pessoas. O texto chega a dizer que ele chega numa cidade chamada Siquém, ameaçando os moradores. Esses moradores sobem uma torre, só que não era uma torre alta. Ela é grande, mas não é alta. 1000 pessoas entram nessa torre. E ele é um camarada tão sanguinário que ele então vai atear fogo à torre e mata essas 1000 pessoas. E assume o poder daquele lugar. Como a fome de poder não para, ele vai continuando, até que então ele vai avançando. E aí eu queria chamar a sua atenção para o texto, no versículo de número 50. Então, foi-se Abimeleque para Tebes. Diga comigo, Tebes. O nome da cidade é Tebes, você circula e coloca aí iluminado. Ele chega na cidade de Tebes e ele acha que vai fazer a mesma coisa. Na cabeça dele, ele vai ter o mesmo sucesso. Ele vai usar a mesma arma. Agora, olha o que o texto diz: e foi-se Abimeleque, chegando a Tebes, a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre. Então tem alguma coisa diferente. Porque na vitória anterior tem torre, mas não é forte. A torre agora é forte. A palavra aqui não é forte de fortaleza, é forte de altura. O que significa que essa torre, diferentemente da outra, é um abrigo seguro de fato. O que é interessante é que a tradução da palavra para a torre forte aqui é a mesma que o salmista usa para mencionar o que Deus representa para ele. E sobre Deus ele diz: o Senhor é para mim
torre forte. O que a gente pode aprender aqui é o seguinte: não basta carregar um nome, não basta ter uma estrutura, precisa ser a coisa certa. Por quê? Porque torre por torre, em Siquém também tinha, só que não era a torre certa. Ela tinha força, ela tem robustez, ela tem estrutura, só que falta nela altura. Quando a gente chega em Tebes, que significa o nome da cidade iluminado ou ilustre, a torre que está no meio da cidade é torre forte, ou seja, torre alta, o que significa que quanto mais alto, mais guardado. O texto então continua dizendo o seguinte: havia porém no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e os moradores da cidade se acolheram nela e fecharam após si as portas da torre. Primeira lição: se esconderam no lugar certo. Segunda lição: fizeram a coisa certa. O que é a coisa certa? Fechar a porta. Por quê? Porque tem muita gente que está no lugar certo, só que mantém acesso a pessoas erradas. Não, você não pegou, só ouviu o meu pai aqui, e um aleluia ali no meio. Vou repetir: você pode estar no lugar certo sem fazer a coisa certa. Torre é lugar certa, porta aberta é a coisa errada. Você tem que estar na torre e tem que fechar a porta, para que quem não tem que entrar não entre, para que quem não tem que acessar não acesse. Esse negócio de porta fechada, Felipe, é tão importante que quando o profeta vai falar para uma viúva que precisa de um milagre de multiplicação, ela tem azeite, agora ela tem vasilha, mas o profeta diz assim: para a coisa funcionar, entra no quarto, fecha a porta. Entra no quarto e fecha a porta. Por quê? Porque do lado de dentro o milagre que acontece é assunto só para quem está dentro do quarto. É para a mulher e seus filhos. O problema é que Deus está fazendo coisas na sua vida e você está colocando dentro do quarto quem Deus não mandou você colocar. Aí o azeite para, por quê? Porque você está distribuindo com quem não é para distribuir. Porque tem coisas que Deus faz na sua vida que é só para você por enquanto. Entrou na torre, lugar certo. Lugar certo. Fechou a porta, coisa certa. Olha como que negócio de porta fechada é importante. Jesus disse, a oração dele: quando você for orar, entra no seu quarto. E faz o quê? Por que tem que fechar a porta? Porque é assunto íntimo, é coisa de filho com pai. E quem está do lado de lá não tem nada a ver com quem está do lado de cá. Só que sabe qual é o problema de muita gente? Ela tem dificuldade de fechar a porta porque ela quer ostentar o título de gente maneira. Fulano é legal, fulano é simpático, fulano é crente, mas é diferente. Diferente por quê? Porque fica de porta aberta. Você não é diferente, você é trouxa. Porque a recomendação da Bíblia é para que coisas importantes e relevantes do céu se manifestem na sua vida. Você vai ter que ter coragem de fechar a porta. E às vezes até para gente de perto, e em outras vezes para gente de muito perto. O negócio é esse, de você ficar abrindo segredo. Eu vou falar, vou estragar a mensagem, mas eu vou falar. Às vezes não é pombagira não, irmã. É que você fica contando as intimidades do seu quarto para quem não tem que contar. Fica fazendo divulgação gratuita do seu marido mesmo. Aí vem para cá fazer campanha achando que é alguidar a vela. Não, é sua boca. Aleluia. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de acesso, porque porta é acesso. Diga, porta é acesso. Então se a porta está aberta, qualquer um acessa. Esse cara aqui, esse povo da cidade de Tebes, eles são inteligentes. Por quê? Porque eles entendem que o lugar certo é importante, mas também é importante a coisa certa. Fecha a porta. Quem está comigo, diga amém? Amém. Fecharam após si a porta, subiram ao seu eirado. Versículo 52. Abimeleque veio à torre, igual a outro lugar.
pelejou contra ela, aí não teve sucesso. Por que não teve sucesso? Olha o texto. Tanto não teve sucesso que ele se chega até a porta, e a porta estava fechada. Terceira coisa, o inimigo vai insistir com as mesmas armas. Eu é que tenho que mudar a minha abordagem contra ele, no meu enfrentamento. Porque ele vem contra a torre de novo, ele vai insistir. Ele vai tentar mais uma vez. Só que o texto diz que aqui Abimeleque não teve o mesmo sucesso. Não deixa pregando sozinho, não. Segura no antebraço de quem está do seu lado esquerdo, segura na mão de quem está do seu lado direito, sacode ele, acorda, tem gente dormindo, sacode essa irmã aí e fala assim: em nome de Jesus, dessa vez Abimeleque vai quebrar a cara, a torre é forte e a porta está fechada, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Pelejou contra ela, se chegou à sua porta para incendiar. É o que ele fez da outra vez, é o que ele sabe fazer. Aí eu venho o verso 53 e eu termino a mensagem. Porém, uma certa mulher. Porém, sublinha isso aqui. Uma certa mulher. Eu quero a versão uma certa mulher para hoje. Porque aqui eu gosto dessa versão porque ela começou como uma certa mulher. O que significa uma certa mulher? Que a gente não sabe quem ela é. No meio de muitas, ela só é mais pretensamente. Só que na ação dela, não. Tem outras mulheres nessa torre, sim ou não? 5 pessoas responderam. Vou perguntar de novo. Tem outras mulheres nessa torre, sim ou não? Sim. Tem homens nessa torre, sim ou não? Sim. A pergunta que eu faço é: cadê os centuriões da torre? Cadê as outras mulheres? Porque a Bíblia diz que a cidade entra na torre, só que uma mulher, uma certa mulher, que não tem nome, mas a ação dela, quase 4.000 anos depois, está sendo notícia aqui na São Miguel, em São Gonçalo, para provar para você e para provar para você também, que você não está precisando de reconhecimento de ninguém. Talvez o que está te faltando na sua vida para você ter a virada de chave que você deseja viver é a atitude que não depende de A, não depende de B, não depende de marido, não depende de líder, não depende de pastor, não depende de governante. Essa mulher aparentemente ela é tão desconsiderada que Débora foi uma juíza que sabemos o nome e quem era o marido. Agora essa mulher, uma certa mulher, talvez é daquelas que senta lá no último banco da igreja. Talvez é daquelas que não tem oratória para pregar, não tem afinação para cantar, não tem nem 100 seguidores no Instagram. Só que uma coisa ela tem, o quê? Atitude. Bata no seu peito e diga assim: o que muda a minha vida? Não, todo mundo diga: o que muda a minha vida só depende de mim. Atitude. Atitude. E é o que essa mulher tem de sobra. Uma certa mulher lançou uma pedra superior. Tem versões que falam de mor. Quem tem a versão mor? Esse nome fala de uma pedra esculpida, como fosse uma rosca, Mabel. Ela tem um furo no meio. Essa pedra ela é usada no moinho. Tem um moinho no telhado da torre. E olha como que essa mulher é diferenciada. Todo mundo subiu no lugar mais alto, só que ela foi para o lugar mais alto. Aí me irrita. A cidade vai para o lugar mais alto,
Mas tem uma mulher que vai para um lugar mais alto do que o lugar mais alto. Ela vai no telhado. A pergunta que eu faço é, desceu, tem mais risco? Sim ou não? Porque o lugar já é alto. Ir para o telhado é mais arriscado, sim ou não? Aí você percebe que quem mais se arrisca, mais colhe. Quem mais se expõe, mais colhe. O problema é que você acha que é suficiente subir. Arrepiou. Mas você não pode parar de subir enquanto ainda tem mais um nível para continuar subindo. O problema é que você se acomodou aqui. Mas entenda uma coisa, Deus tem mais. Por mais que aqui seja mais alto do que aonde você estava, porque estava aqui e já veio para cá. Mas se você olhar para cima e ainda tem mais alguma coisa para subir, não para de subir. Não para de subir. Continua subindo. Não. Já tem umas 50 mãos levantadas, segura na mão de quem levantou a mão, sacode a mão dele, sacode a mão dela, diga assim: enquanto tiver lugar para subir, meu irmão, não para de subir. Hoje você já pode estar melhor que antes, mas se tem um novo nível, continua subindo. Não para, caramba. Essa mulher me desafia. Eu não estou no nível que eu estava, mas eu ainda estou vendo um telhado, então é para lá que eu quero. Até quando você vai se acomodar? Porque uma cidade inteira está na torre, mas a história não conta a história da cidade, mas conta a história de uma certa mulher que sobe no telhado, e a expressão dentro do hebraísmo aqui é quase que uma surpresa. Tipo eu contando essa história, pastora Nanza, e uma certa mulher subiu no telhado. Cara, tu acredita que ela achou uma pedra? Tipo assim, não era para ter uma pedra ali. Não é lugar de ter pedra, mas tinha. Será que Deus não está colocando algumas coisas que você precisa em lugares que você ainda não teve coragem de acessar? Porque a história contada assim, essa mulher sobe no telhado, rapaz, ela achou uma pedra. Tu crê? E eu quero profetizar para alguém aqui nessa manhã, para você que está aqui, para você que está na internet, que quando esse medo sair do seu coração e você começar a acreditar que existem lugares sim que te expõem a riscos, mas que nesses lugares podem ter a solução e a resposta que você precisa, sua história vai ser contada com espanto na boca dos incrédulos. Eu vou repetir, tem gente que não acredita em você hoje, mas amanhã vai dizer assim: olha, eu conheci alguém que teve coragem de subir mais alto que todo mundo. E você acredita? Quando ela chegou lá, quando ele chegou lá, o sobrenatural aconteceu. Eu creio e eu recebo essa palavra na minha alma. Meu irmão, que tem coisa que dá medo. Dá ou não dá? Medo. Medo de você pegar aqui aquele dinheiro e começar o seu negócio. Vai dar certo, não vai dar certo. Vão comprar, não vão comprar. Casar dá medo. Liderar dá medo. Tudo que é novo dá medo. Só que você tem duas escolhas para fazer. Você pode dar ouvido ao medo e continuar no térreo. Você pode dar ouvido à fé e subir para o lugar mais alto. O lugar mais alto é o lugar onde os incomuns acessam. Essa mulher olhou para um lado, olhou para o outro e falou: não tem homem para ir, eu vou. Não tem mulher para ir, eu vou. Aí tem que contar a história dela. Uma certa mulher lançou uma pedra superior. Olha aqui, ó. Uma pedra superior sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele.
O cara que acabou de matar 1000 em Siquém, matou 68 do próprio sangue. Todo mundo tem medo de Abimeleque. Uma vírgula, uma certa mulher não tem. Sabe como eu enxergo essa história e eu termino para a gente encerrar? É que ela começou a história dela com uma certa mulher, mas ela termina a história dela como uma mulher certa para uma geração. Isso não te toca, não? Você está morto. Não é como você começa, é como você termina. Porque a diferença entre certa mulher e a mulher certa é uma ação. E talvez você está a um passo de sair da completa obscuridade para a total necessidade, para libertar uma geração, e quem sabe toda a sua casa depende de um passo seu. Você ouviu dizendo que vai ser fácil? Sim ou não? Eu nunca disse que seria fácil, mas eu estou te dizendo que é necessário. O desafio nosso como igreja é esse, porque não tem como eu não ler esse texto, a palavra mulher, para não falar sobre você, porque eu olho para você e vejo alguém que quando começou era certa mulher e era certo homem, mas que hoje já não é mais a mesma pessoa, já se tornou a mulher certa, o homem certo. Se ainda não se tornou, vai sair daqui hoje decidido a fazer o que tem que ser feito. Mas sobre o prisma profético, eu também não posso deixar de olhar a certa mulher e enxergar a igreja de Jesus. Porque foi assim que Jesus falou sobre a sua noiva. A igreja pode ser essa mulher que para o mundo é rejeitada, para Abimeleque, que é a figura das trevas, ignorada, mas que quando acessa os lugares altos, diga assim, o lugar de igreja não é no raso, diga nos lugares altos. Como que você acessa lugares altos? Se você não ora, não jejua, sua Bíblia te vê domingo você pega a Bíblia na estante, aí a Bíblia fala assim, lembrou de mim? Se eu olho a sua rede social e não te vejo como mulher certa, te vejo como certa mulher. Eu sabia que nessa hora o glória a Deus ia passar lá para o outro lado lá. Só que como é manhã de ceia, a gente precisa alinhar o nosso coração. E eu posso atravessar aquelas portas como certa pessoa, como também eu posso, depois dessa mensagem, atravessar aquelas portas como a pessoa certa para esse tempo. Só depende de mim. Fica de pé. Pastor, mas você não podia aproveitar que a igreja está abarrotada e tacar fogo no povo? Eu? Que isso, irmão? Eu gosto de fogo, tá? Por falar em fogo, dia 11 de agosto, vai ter uma vigília aqui na igreja. Já vai sair mesmo, né? Então, vai começar que horas? É 10? 9? O esquenta começa 9. Né? E aí, meu irmão? Que hora que acaba? Quando o último que for arrebatado, levantado aqui do chão. Não tem hora para acabar, não. Então já bota no seu calendário aí. Só que hoje a gente está usando esse tempo para instruir a igreja. E você está indo embora confrontado a continuar sendo certa pessoa, ou será a pessoa certa para esse tempo. Abimeleque morreu? Morreu. Como? Crânio
esmagado. E não é possível que não tenha pelo menos um pregador para não lembrar que um dia, lá em Gênesis 3,15, o Eterno virou para a serpente e disse assim: da semente da mulher virá aquele que esmagará a sua cabeça. Não é possível que não tenha outra pregadora para não lembrar que um dia o escritor disse assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É por isso que quando eu olho para essa mulher, negão, eu vejo a igreja de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora e diga assim: Espírito Santo, hoje eu tomo uma decisão. Eu não serei mais somente uma certa pessoa. Diga: para minha geração, para minha família, para minha casa espiritual e para tudo que o Senhor fizer chegar às minhas mãos, eu decido ser a pessoa certa para esse tempo. Diga: Senhor, me dá uma ideia, uma conexão. Diga: eu fecho as portas para Abimeleque, mas eu abro a porta para o seu Espírito me encher de tudo o que vem de cima, e quanto mais alto, melhor. Diga amém. Receba essa palavra, igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou perguntar e a igreja responde. E aí, igreja? Certa pessoa ou pessoa certa? Prove isso ao longo dessa semana. Tá bom?